Depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, de desbloquear as redes sociais do influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark, várias outras contas bloqueadas pelo magistrado, como as dos jornalistas Guilherme Fiuza e Bernardo Kister e do empresário Luciano Hang, voltaram ao ar no final de semana. A decisão ocorreu às vésperas da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil para avaliar a liberdade de expressão no país. A visita da entidade ligada à Organização dos Estados Americanos começou ontem e vai até o dia 14 de fevereiro. Nas redes sociais, a coincidência chamou a atenção dos internautas que sugeriram tratar-se de uma estratégia para tentar encobrir os casos de censura praticados pelo judiciário brasileiro. Cauti, começamos essa com você. Antes de falar do desbloqueio aí desses perfis, acho que não temos muito o que comemorar, enfim, mas eu queria falar um pouco sobre esse convite desse braço da OEA que chegou ao Brasil ontem, vai realizar reuniões no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e também Brasília. E aí eu queria que você explicasse para quem nos acompanha, Cauti, que pode parecer um paradoxo, né? Mas foi o governo Lula quem formalmente, oficialmente enviou esse convite a esse braço da OEA. Queria que você explicasse em que contexto ocorreu esse convite realizado pelo governo Lula, sendo realizado neste momento, nesse cenário político que estamos vivenciando. Vamos lá, é uma questão formal, uma questão política. A questão formal, a OEA não tem o poder de mandar seus representantes num país para verificar o que está acontecendo. Formalmente, é o país que deve convidar a OEA, os seus representantes, para dar uma olhada no que está havendo por lá. E o Brasil fez isso. Foi de livre e espontânea vontade? Foi porque o governo Lula acha que está tudo bem? Não. Foi claramente por pressão dos Estados Unidos, por pressão da própria OEA. Por quê? Porque com o governo Trump, cuja uma das maiores bandeiras é a liberdade de expressão, muita gente começa a se perguntar por que a OEA não fez nada até agora para verificar o que está acontecendo no Brasil. A OEA tem um alto representante, um relator especial para a liberdade de expressão, que é um funcionário da OEA, nesse caso é um advogado da Colômbia, que se chama Pedro Vaca Villarreal, que está agora no Brasil. E essa pessoa, o Pedro Vaca Villarreal, ele tem como obrigação, ele ganha um salário para verificar se nos países membros da Organização dos Estados Americanos, como é o Brasil, a liberdade de expressão está sendo respeitada ou não. Ele pode fazer e deve fazer um relatório para analisar como está a liberdade de expressão em vários países. Fizeram isso no caso de Cuba, denunciando censura por lá. Fizeram isso no caso da Venezuela também. E agora a pergunta é, por que não fizeram nada ainda sobre o Brasil? E é essa a razão pela qual ele está vindo para cá. Outro ponto, o governo americano está começando a pressionar a OEA para que faça alguma coisa por uma simples razão, dinheiro. Quem paga as contas da OEA hoje são os Estados Unidos. Metade, mais da metade, aliás, do orçamento dessa entidade é financiado pelos pagadores de impostos americanos. E a OEA sabe muito bem que se os americanos saíram da Organização Mundial da Saúde, onde também bancavam metade do seu orçamento. Se os americanos estão saindo, por exemplo, saíram do Conselho dos Direitos Humanos, que de defesa dos direitos humanos não tinha nada, porque englobava países como Irã, como Cuba, como a Venezuela, e os americanos falaram, vamos embora, eles podem sair também da OEA. Para evitar isso, a OEA está simplesmente mostrando serviço. Está fazendo aquilo que não fez nos últimos 6 anos. Lembrando que a primeira censura recente do Brasil foi em 2019 contra a revista Cruzoé, na famosa edição O Amigo do Meu Pai, que mostrava o ministro Dias Toffoli nas ligações espúrias que foram provadas durante a Operação Lava Jato. De 2019 até aqui, um silêncio ensurdecedor da OEA. Agora decidiram investigar o que está acontecendo no Brasil. O relator especial já está em território nacional e agora ele vai ouvir veículos de informação que foram censurados pelo STF. A Cruzoé, o Antagonista, a Gazeta do Povo, a própria Revista Oeste, e vamos ver o que ele vai escrever nesse relatório, e vai ser um relatório público, ou seja, o mundo inteiro vai saber o que está se passando no Brasil. Só para terminar, Paula, não é nenhuma coincidência que agora, só agora, o ministro Alexandre de Moraes permitiu novamente que as pessoas que tinham suas redes sociais bloqueadas pudessem voltar a se comunicar com o mundo. Por que agora? Qual que é a razão? Qual que é a motivação? Porque qualquer ato judiciário tem que ter uma motivação. E qual foi a motivação do bloqueio?
ainda hoje não sabemos o porquê as contas do Fiuza, do Kurtner e de outros do Hang foram bloqueadas. Então, assim, uma ilegalidade tamanha que já sabemos o que esse relator vai escrever nesse documento, que o Brasil não respeita a própria Constituição e a Carta Interamericana de Direitos Humanos, porque é um país que está abusando, que está atropelando, que está coibindo a liberdade de expressão. Agora ele vai ter, por exemplo, acesso aos inquéritos sigilosos, às investigações do Supremo Tribunal Federal, vai? Provavelmente não. Provavelmente não vai poder acessar nada disso. Esse é que é o problema, daí vem a insegurança jurídica. Sim. O que o Moraes apurou até agora, por exemplo? Isso aí ele está devolvendo o acesso às redes porque chegou a alguma conclusão, no entanto não devolve, não desbloqueia contas bancárias. E por quê? Quando vai terminar? Foi esse o processo que mereceu dele o pedido de mais 6 meses de investigações? Por que não divulga o que já foi investigado? É isso aí que cria insegurança que só existe quando um país deixou de ser democrático. Não adianta, de novo, tentar tapar o sol com a peneira. Não adianta.